mais um bate-papo aqui com os nossos amigos que estão participando do evento e um bate-papo com vocês também que estão acompanhando tudo que está sendo apresentado aqui. O objetivo proposto é fazer uma reflexão sobre os rumos do Espiritismo, né, a partir do quadro atual. Eu vou fazer uma pequena introdução e já vou começar com a primeira pergunta, e aí nós vamos passando para cada um de vocês darem a sua colaboração. Pode ser? Olha, eu acho que nós temos alguns pontos interessantes no Espiritismo como um todo hoje, principalmente no Brasil. Nós temos o tema Espiritismo, ou se não é Espiritismo, é espiritualidade, ou se não é espiritualidade, é mediunidade, atravessando várias áreas do conhecimento, várias áreas da atividade humana. Hoje você tem a temática espiritual presente, por exemplo, nas artes, com uma presença que antigamente não se via: cinema, teatro, televisão. Sempre tem algum elemento que lembra o Espiritismo na novela das 6 ou na novela das 7. A gente vê agora no cinema várias produções. Nós temos o Espiritismo na literatura, temos o Espiritismo na ciência. São inúmeros os trabalhos que estão sendo produzidos, não focalizando o espiritismo em si, mas começando a entrar no campo da espiritualidade de uma maneira mais objetiva por parte da ciência. Então a gente vive um momento um pouco diferente do que a gente vivia até pouco tempo atrás. Eu acho que esse é o cenário atual, e a partir desse cenário eu vou conversar aqui, porque aqui não é uma entrevista, é mais uma conversa, um bate-papo, e a gente vai tentar traçar aí, quem sabe, alguns cenários futuros e tocar em alguns pontos que talvez precisem ser tocados com mais objetividade, com mais clareza, não é mesmo? Então eu perguntaria, e eu vou dar a palavra para cada um, dar a sua colaboração de maneira objetiva, não muito extensa, para dar tempo de todo mundo falar. De maneira geral, vocês que estão aqui comigo hoje participando dessa conversa, como é que vocês analisam o momento atual do movimento espírita e, com base no cenário atual, quais as perspectivas futuras? O que vocês vislumbram por aí? Vamos começar de lá para cá com o Vanderlei. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde. Ok. Para quem acompanha o movimento espírita há 35 anos, como é o meu caso, eu vejo muita coisa mudando para melhor, graças a Deus, né? Eu jamais imaginei que um dia eu faria parte, como todos fazemos, dessas mudanças de uma maneira tão ostensiva e tão pública como me tem sido atribuída essa tarefa através da mediunidade. Notadamente em função disso, de me tornar uma figura pública, como a grande maioria dos que aqui estão, a gente passa a ter um outro teor de experiências com relação ao movimento espírita. Quem vai para a vitrine é para ser apreciado. Como disse Dona Maria Modesta Cravo oportunamente, nós, os dirigentes, os líderes que têm uma influência na opinião, um poder de influência na opinião, nos tornamos como que aqueles catalisadores da sombra ou da luz alheia. Nós nos tornamos catalisador da sombra naquele sentido que aqueles que invejam, que admiram e não dão conta dos seus próprios sentimentos vão ficar remexidos com a construção que a gente faz. No sentido da luz, a gente apenas estimula outros que já estão bem posicionados a produzir e a realizar. Então, vivendo essa experiência pessoal, acompanhando para e passo o progresso da comunidade espírita nos últimos 35 anos, e agora fazendo parte como figura pública, como mais um aprendiz, como um colaborador, como qualquer pessoa, né? Eu só tenho a dizer o seguinte, que todas as agruras, todas as agonias, todos os ataques, as mágoas e as dores que eu passei são infinitamente pequenas
diante das alegrias, das grandezas, das gratificações, dos estímulos e das motivações que eu tenho tido com o movimento espírita. Não porque eu me seja especial, eu acho que essa minha análise reflete bem o que a comunidade anseia, que a Lamar falou na palestra dele aqui anteriormente. Não sou eu que sou especial, não é o que eu faço que o povo quer. O povo quer o que a gente está fazendo. Então, é a própria comunidade que está ditando a mudança. É a própria comunidade, o anseio do grupo, que está clamando por essa mudança. Então eu me sinto muito orgulhoso, feliz, alegre, gratificado e em paz comigo mesmo por ser um elemento que está fazendo parte dessas mudanças, que na minha avaliação são inestancáveis, ou seja, ninguém e nenhuma organização tem poder para parar essas mudanças, porque poder tem o povo para absorver as ideias novas, poder tem o povo para poder fazer as transformações com aquilo que de novo tem vindo do mundo espiritual, com aquilo que de novo tem vindo pela colaboração dos encarnados, enfim. Eu vejo com ótimos olhos essa tsunami de diversidade que toma conta da nossa comunidade espírita, porque quem viveu comunidade nos últimos 30 anos, há 20, 25 anos, você via timidamente um Lamar, um outro aqui, um outro colar, como se fossem vozes secas no deserto. Hoje, ao lado de Lamar e de tantos outros, nós temos milhares e milhares de pessoas fermentando essas ideias novas, renovando o panorama da nossa comunidade para um momento maior e colocando a nossa comunidade antenada com o século XXI. E me dou por muito satisfeito e convencido hoje de que, na minha opinião, ninguém para isso. Isso é de Deus, isso é da alma humana, isso é do povo, e o Espiritismo veio para isso, para o povo, para a alma que clama alimento novo, para a alma que suplica mudanças. Graças a Deus, eu vejo a comunidade espírita com menos risco de perder o bonde da história. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer o seguinte: a doutrina espírita tem uma mensagem muito simples, porém muito profunda. Explica tudo de uma forma fácil, é confortadora, é consoladora, e o que a gente está fazendo aqui é um papel realmente de levar as pessoas, a todos aqueles que estão sedentos de conhecimento e de consolo, os conceitos e tudo de bom que a doutrina espírita tem para oferecer. Muitas vezes falta o canal para que isso aconteça. Esse papel do encontro que Sônia faz aqui anualmente tem uma importância muito grande. Eu vivi uma experiência como professor lá na Universidade Federal da Paraíba, onde nós temos um curso fundamos um curso de especialização inicialmente em Ciência das Religiões, foi em 2006. E uma das disciplinas que foi ministrada no curso foi Espiritismo. Ou seja, a gente teve a felicidade de levar o Espiritismo para a academia, que é uma coisa que as pessoas, como diz o pastor Neemias, têm preconceito porque não tem conceito. O desconhecimento é que leva a isso. E esse é o objetivo do curso, é exatamente desmistificar, racionalizar e mostrar a importância que a doutrina representa para o ser humano, expondo sem impor. Então, no nosso curso tinha aproximadamente uns 6 pastores, tinha uns católicos ortodoxos, e eu me lembro bem, era no dia 15 de dezembro de 2006. Por que eu me lembro disso? Porque foi uma semana depois da festa de Iemanjá lá na Praia de Tambaú, que tem todo ano, no dia 8 de dezembro. Quando terminamos o curso de 16 horas, a receptividade foi impressionante, ao ponto de um dos alunos, que era sempre o mais problemático, se desculpar em público, dizendo para o grupo que ele sempre teve preconceito contra o Espiritismo porque não conhecia o Espiritismo, mas agora ele sabia que não era aquilo que ele pensava. Porque quando nós terminamos de expor, ele levantou e disse assim: professor, o que aconteceu a semana passada na praia de Tambaú, no dia 8 de dezembro, aquilo não é Espiritismo, não. Ele disse: não, senhor, aquilo ali é culto afro-brasileiro, é mediunismo, mas não é Espiritismo. O Espiritismo não tem. Eu inclusive tinha exposto um
um slide onde eu falava que o espiritismo não tem sacerdote, não tem hierarquia, não tem incenso, vela, talismãs, nada disso faz parte da doutrina espírita, daquilo que é o espiritismo codificado por Allan Kardec. E quando terminou, para nossa surpresa, os pastores foram pedir a coordenação do curso para que nós fizéssemos um curso de extensão sobre o espiritismo para eles, porque eles acharam a mensagem muito bonita e queriam aprofundar muito mais. A coordenadora do curso disse para eles: olha, vocês, infelizmente, nós não temos condições de promover esse curso, porque vai ter mais despesas, vai ter que precisar de mais carga horária, nós não dispomos disso dentro da universidade. Mas vocês têm a Universidade Federal da Paraíba, a Federação Espírita da Paraíba, que ministra curso de espiritismo corriqueiramente, fica na Bento da Gama 555, no bairro da Torre, e eles disseram: a gente não pode ir à federação, a gente está pedindo um curso, porque se a gente tiver um curso na universidade, ninguém não nos condena, mas se a gente for entrar na federação, não vão deixar mais a gente entrar na nossa igreja. Então vocês vejam que está faltando somente um canal adequado para que a mensagem chegue àqueles que não conhecem o espiritismo, porque quando conhecem, muda. E esse tem sido exatamente o objetivo do nosso curso: acabar com a ignorância com relação à religião do outro. Eu acho que nós, como bem falou o nosso companheiro, nós estamos vivendo uma época de ouro da doutrina, porque hoje já se fala de espiritismo com muito mais naturalidade. Hoje a gente já é respeitado aonde chega, exatamente como bem colocou o Levi aqui, pelos canais que estão acontecendo, cinema, peças e outros canais que levam a nossa mensagem, a nossa doutrina para as pessoas que não podem ir ou que não vão ainda à casa espírita, porque realmente não conhecem o espiritismo. Mas vai chegar um momento que aí entra uma segunda questão, que nós temos que reformular nossas casas para receber a grande quantidade de pessoas que vão procurar o centro espírita. E eles têm que se prepararem e se adequarem à nova realidade do que representa a doutrina espírita, para receber esse povo na nossa casa sem nenhum problema, com capacidade de esclarecer, conduzir, ajudar e auxiliar. São essas as nossas humildes e pequenas observações. Agora meu compadre Alamar. Pois é, Severino. E a gente, conforme disse o Severino, disse o Cleiton também, e disse o Vanderlei, o Espiritismo está passando por uma fase especial. Nós estamos, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão, porque já passou aquela época da discriminação, de pessoas terem vergonha de preencher uma ficha quando se perguntava sobre a religião, se era espírita, alguns diziam que era católicos, ou que não tinha religião, enfim. Hoje nós encontramos aí uma posição até diferente, já virou status dizer que é espírita. Tem artistas hoje que antes se diziam espiritualistas, embora a gente soubesse que fosse espírita, e hoje já estamos tendo a coragem de dizer espírita, se dizerem espírita, o que é uma boa. O cinema aceitou o filme espírita, a imprensa aceitou falar sobre o filme espírita, entrevistas no programa do Show, a revista Veja falando sobre um filme espírita, enfim, embora alguns críticos ainda movidos pelo preconceito anterior começava a tecer críticas, e a gente sabia que aquela crítica não era uma crítica profissional de cinema, e sim puro preconceito religioso ainda pelo ranço. Ele queria atacar o espiritismo quando disseram que o filme Chico Xavier, isso não foram os críticos, foi um crítico, um conhecido, que foi um elenco medíocre. Meu Deus do céu, o cara falou uma besteira sem tamanho, porque o filme Chico Xavier foi até um exagero em termos de elenco, de quantidade de atores globais. Como que foi medíocre? Então, a gente vê que naquilo ali estava um preconceito religioso dele. Mas infelizmente ele não foi maioria, ele foi apenas um caso isolado, mas todos os críticos receberam bem. As casas espíritas estão enchendo cada vez mais, embora o nosso objetivo como espírita não é estar atrás de número de adeptos, porque número necessariamente
não é o que acrescenta, não é o mais relevante. Agora, o que a gente sugere é que os próprios espíritas, já que o debate é sobre o movimento espírita, arrumassem espaço nos congressos, nos fóruns, nos seminários, assim como tem espaço para falar sobre mediunidade, sobre evangelização infantil, sobre o livro espírita, sobre obsessão, mal do século, sobre um monte de coisa. Arrume também um espaço para a gente conversar sobre a relação entre os espíritas. Porque partindo do princípio que nós temos uma nação inteira sedenta de uma nação não, o mundo inteiro sedento de uma doutrina, do nível que é a doutrina espírita, na racionalidade que é a doutrina espírita, e nós, se não estivermos preparados para isso, preparados como? Do jeito que o centro espírita está hoje, parecendo uma igreja, que a pessoa chega lá para aquela coisa da rezação, vai ser visto como uma religião, uma igreja a mais. E não sei se as pessoas vão querer. É necessário que os espíritas conversem mais e que abram, como a Sônia teve a felicidade de abrir esse espaço aqui. Eu espero, Sônia, que nos outros anos este espaço de encontro com todos os expositores seja mantido e que esse assunto seja debatido nesse nível como está proposto aqui. Porque se nós espíritas nos entendemos melhor, falarmos a mesma língua do espiritismo, a mesma língua, o mesmo sentimento, o mesmo Kardec, mas para falarmos sobre o mesmo Kardec, torna-se necessário e indispensável que todos façam um esforço melhor em conhecer Kardec. Mas eu não estou falando isso com aquele fanatismo, porque tem a gente que se kardecizou demais, mas apenas numa visão São Kardec. Não é isso, nada de visão de São Kardec. Entender a ideia daquele homem, que era um homem natural, era um homem que falava naturalmente, é um homem que não tinha aquela postura religiosa, eu não quero dizer que a religião não preste, mas ele não tinha aquele negócio dos meus irmãos, aquela coisa. O Kardec se relacionava com os espíritos naturalmente, embora sabendo que se tratava da equipe do Espírito da Verdade. Olha só, ele poderia muito bem, quando fez uma pergunta para o Espírito respondesse, ele partia para a próxima. Quando ele teve dúvida, ele perguntava, fazia uma outra pergunta, mas espera aí, mas e isso? Tanto que no livro dos Espíritos nós temos questão número tal, e depois temos A, B, C ou D dentro da mesma questão, outras perguntas, outros desdobramentos dentro da mesma pergunta. E é isso que ele deixou claro. Não interessa se você é espírito da verdade ou não. Se você veio para esclarecer, eu quero ser esclarecido. Não fiquei satisfeito com essa resposta. Eu quero desdobramento, quero isso muito bem explicado. Se nós espíritas admitirmos uma prática espírita assim, com mais transparência, mais diálogo, se alguém fala alguma coisa que nos deixa dúvida, perguntemos, discordemos, inclusive do palestrante. E outra coisa, se o palestrante se aborrecer pelo fato de você discordar dele, aí é um sinal que ele está despreparado. Aí sim é despreparado. Eu quero saber quem é o palestrante que não vai gostar de ser questionado. É bom ser questionado, trocar ideias. Porque às vezes eu digo uma coisa, eu estou pensando uma coisa e você me falou alguma coisa, rapaz, até que gostei dessa interferência, eu vou até pensar nisso aí, obrigado por isso que você me falou. É saudável a discordância. Agora, que não seja motivos para inimizades e muito menos para cerceamento do direito de expressão. Aqui, vamos tentar aproveitar melhor o tempo, né? Com mais objetividade. A gente queria tocar em outros assuntos também, então vamos tentar aproveitar melhor o tempo. Tem tanta coisa que passa pela cabeça na hora de abordar esse assunto, e tem tanta coisa acontecendo no movimento espírita, que esse é um momento, eu acho, importante dentro do evento, que pode refletir em mudanças, pode refletir pelo menos em novas reflexões. Vamos aprofundar um pouco mais, passar um pouco de experiência. Boa tarde para vocês. Eu não alimento essa ideia tão otimística, embora eu alimente a ideia de otimismo. Eu vejo alguns segmentos evoluindo em termos de sofisticação divulgacional,
que impacta em qualidade de aceitação social. Mas isso é um movimento de dentro para fora. O movimento de dentro para dentro, o movimento da autorreflexão, eu vejo segmentos em processos de estagnação. E poderia pensar até em processos de retrocesso, porque o que não avança durante o tempo retroage. No que eu falo do desenvolvimento epistemológico da doutrina. Dificilmente alguém toca nesses tópicos. A gente pensa em levar o conhecimento já instituído. A gente não pensa em revisitar o conhecimento já instituído e, se possível, modificar algumas das suas bases, se assim forem necessárias, ou fazer desdobramentos. Eu acho que dentro dessa perspectiva nós não temos evoluído. Pelo menos eu não tenho visto na interioridade uma disposição conversacional em termos de reflexão epistemológica e metodológica também, por que não? Porque se você faz uma revisão epistemológica, você também impacta em termos de possibilidades metodológicas inovadoras. Dentro dessa perspectiva, então, a minha preocupação é olhar para a natureza, o homem. E eu penso que no espírito humano as demandas são crescentes. Então não é uma questão do espiritismo, é uma questão de que se estamos nos preparando para um processo evolutivo humano, que independe do espiritismo tal ou não copartícipe desse processo. Existem novas reconfigurações de demandas psicossociais, demandas psicológicas, demandas ontológicas. Significa dizer que se nós estamos nos preparando, e aí as revisões epistemológicas, o fortalecimento teórico, uma produção bibliográfica mais bem lastreada, sem discurso de verdade, né? Um discurso mais dialetizante, um discurso mais aberto e articulativo com outros saberes, sem passar mensagens de cunho positivo, mas conversacional, sejam resgatadas. Eu penso que mais importante que muitas sessões mediúnicas são os debates entre os homens. Eu sou muito a favor dos debates entre as pessoas encarnadas e mesmo sessões mediúnicas. Sou muito mais a favor que nós amadurecemos o pensamento espírita e promovamos uma circulação revolucionária. Revolucionária em termos de revisitação e mudanças. Por que não pensar em mudanças? Por que levar para a sociedade, sempre preocuparmos com isso, achando-nos muitas das vezes que somos detentores de algum conhecimento que é salvacionista, um conhecimento que veio iluminar o mundo? Talvez o nosso conhecimento ainda precise ser reformulado à guisa das transformações do próprio espírito humano. Então eu vejo que existem evoluções em alguns segmentos, mas eu não contemplo a ideia romântica de que essas evoluções elas sejam em todo. Eu prefiro manter meu olhar de suspeita e contributivo e otimístico nessa perspectiva de contribuição e disposição para o melhor, mas entendendo o espiritismo como uma janela epistemológica e não como um grande portal da verdade. Mesma pergunta aí? Bom, se nós pegarmos os dados de registro no IBGE de 1922 até 2005, que eu pesquisei, e construirmos uma curva de evolução do espiritismo no Brasil, nós vamos ver que essa curva de 1922 até 1946 foi mais ou menos uma reta. De 1946 a 1948 ela deu um pico. E depois de 1948 até 2007, decaiu. Ou seja, o valor relativo, proporção relativa de espíritos no Brasil diminui com o tempo. Isso é um motivo de reflexão. Não é um número absoluto, é um número relativo em relação à população. E quando a gente olha para essa curva, fica pensando no porquê desse decréscimo. A gente percebe que, de certo modo, o fenômeno de descrença com religiões, ele segue esse comportamento ao longo do tempo.
muitas religiões decrescem ao longo do tempo. Mas no Espiritismo eu tentei analisar, pelo fato de ter sido treinado a pesquisador, a físico, a vida inteirinha, a gente é treinado a analisar dados, porquê das coisas. Eu tentei entender o porquê dessa curva descendente. Bom, eu achei, no meu modo de ver, algumas razões para isso. E as razões que eu entendi eram o seguinte: primeiro, a história do Espiritismo brasileiro. Como é que ocorreu? Como é que o Espiritismo surgiu no Brasil? Bom, o Espiritismo surgiu no Brasil, Espiritismo, não a crença em Espírito, o Espiritismo surgiu no Brasil quando os livros do Kardec chegaram ao Brasil, porque a palavra Espiritismo é dada nesse sentido pelo Kardec. Então, o Espiritismo surge no Brasil com a chegada dos livros dos Espíritos, primeira e segunda edição do Livro dos Espíritos aqui no Brasil. E ao chegar aqui no Brasil, o Livro dos Espíritos era escrito em francês, e só a elite falava francês. Então quem trouxe o Livro dos Espíritos para cá foi, na realidade, os filhos dos grandes fazendeiros que estudavam em Paris e tomaram conhecimento do Espiritismo, como era praticado na França, e ao voltar para o Brasil trouxeram os livros, e a elite que sabia ler francês aprendeu a estudar Kardec. Quando houve a proclamação da República, em 1889, logo depois da libertação dos escravos, os escravos saíram das senzalas e vieram para as cidades. Vieram para as cidades e foram morar como moram os favelados de hoje. Então, favela não é uma coisa nova. Vieram no campo e não tinham condições de viver na cidade, foram viver em guetos, seguindo a prática deles. E a prática deles, como eles não tinham dinheiro para médico, para curar doentes, se fazia a chamada prática de curas espirituais. E aí esse contingente se juntou, contingente de índios, e se juntou com contingente de brancos pobres. Isso começou a dar uma série de problemas em que a população pobre do Rio de Janeiro não ia a médico. A população pobre do Rio de Janeiro se recorria às chamadas curas espirituais. E essas curas espirituais, evidentemente, não são milagrosas, e o índice de mortandade era grande, principalmente porque naquela época não tinha condições sanitárias sadias no Rio de Janeiro, então tinha um índice de mortandade bastante grande. Então os médicos cariocas fizeram uma pressão bastante grande em cima do Marechal Deodoro da Fonseca, de tal modo que o primeiro Código Penal brasileiro, o doutor Isaías pode falar disso, né? O primeiro Código Penal brasileiro da República, nos seus artigos 156 e 157, proibia a prática espírita no Brasil, em que as pessoas que praticassem a cura espírita, praticassem o culto espírito, eram condenadas a pagamento de uma multa de 100 mil réis e 6 anos de cadeia. Então o espiritismo ficou ilegal nos primeiros períodos da República. E, para tirar dessa ilegalidade, o então doutor Adolfo Bezerra de Menezes fez uma exposição ao ministro da Justiça da época, Floriano Peixoto, mostrando que, baseado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo, nos moldes ensinados por Kardec, era uma religião. Em sendo uma religião, como a Constituição Brasileira de 1886 previa a liberdade de culto religioso, aquele artigo 156 e 157 do Código Penal era
anticonstitucional. Então não se podia aplicar o Código Penal brasileiro às práticas espíritas. E foi aceito de que o espiritismo era uma religião, aceito por decreto. E o espiritismo, que não tinha espiritismo, que tinha esse nome, passou a ser considerado uma religião oficialmente no Brasil. E isso, mas era um espiritismo um tanto quanto estranho, porque era uma mistura do Kardec, do Candomblé, da Umbanda e do catolicismo. Então não tinha uma regra, uma diretriz bem definida. E esse espiritismo desse jeito, que se tornou popular, vingou até 1967. Em 1967 precisou um outro deputado, um outro político paulista, chamado Freitas Nobre, marido da dona Marlene Nobre, que vocês conhecem, socialista, Partido Socialista, fez um novo decreto na Câmara Federal separando o espiritismo da Umbanda. Mas como a Umbanda também tratava com os espíritos, nas práticas dos terreiros também se falava com os espíritos, então se convencionou que não poderia se chamar Umbanda e Espiritismo. Se convencionou que uma parte seria a Umbanda e a outra parte seria o kardecismo. Então, oficialmente, o que nós temos no IBGE é kardecismo, não é espiritismo, o nome oficial. Por decreto da Câmara Federal de 1967. Me esqueci o artigo, mas eu sei como jurista pode levantar isso para a gente. Bom, o que fez então o nosso espiritismo? O nosso espiritismo se caracterizou por uma mescla de conceitos. Essa mescla de conceitos se tornou a prática do centro espírita. Então era muito comum, até pouco, ouvir assim as expressões lá: Casa Espírita Pai Jacó. Isso era muito frequente. Eu cheguei a visitar vários centros espíritas, que na realidade eram centros espíritas, mas no fundo eram práticas de candomblé. Não sei dizer se uma é melhor que a outra, não é essa a questão. Bom, então a prática nossa do espiritismo ficou uma mescla de catolicismo, de Umbanda, de Candomblé e de Kardec. Com isso, houve uma distorção muito grande de conceito, porque dificilmente você vê os centros espíritas seguindo a essência do que está lá no Kardec. O pessoal do centro espírita não sabe distinguir o que é doutrina espírita do que é filosofia espírita. Doutrina espírita é uma coisa, filosofia espírita é outra coisa, totalmente diferente. O pessoal não sabe quantos princípios doutrinários a doutrina se aceita, porque o interessante para o centro é apenas o número de pessoas que frequentam o centro, o número de pessoas que vão tomar passe, o número de pessoas que vão para a desobsessão, o número de pessoas que vão para a prática evangélica. E se você observar no centro, são sempre as mesmas pessoas, são sempre as mesmas pessoas que estão tomando passe todo dia, e que se o passe resolvesse alguma coisa para elas não precisariam voltar, mas elas voltam lá todo dia. Porque o dono do centro espírita está preocupado em quantas pessoas passaram pelo centro dele. Ele não está preocupado em quantas pessoas ficaram no centro dele, porque também são duas coisas diferentes. Passar é uma coisa, mas ficar é ter convicção de que aquilo está correto.
Ficar é ter convicção de que aqueles conceitos lhes são favoráveis. Ficar é ter convicção que aqueles conceitos são duradouros. Então, isso explica por que a curva decai. Porque as pessoas vão se tornando cada vez mais críticas. A evolução não mostra isso? Que à medida que você se torna mais evoluído, você se torna mais crítico. Vladimir, sem querer cortar, mas já cortando. Sim. Vamos tentar encaminhar para uma conclusão para dar tempo dos outros falarem. Então, a conclusão é essa. Se está decaindo, é porque não está satisfazendo. E se não está satisfazendo, precisa buscar as causas. No meu modo de ver, a causa é muito clara. Aquilo que o centro faz não é aquilo que o Kardec indicou. Porque o primeiro centro espírita que o Kardec criou se chamava Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. De estudos espíritas, não é de prática espírita. Volto a lembrar para a gente ter um pouquinho mais de objetividade, para dar tempo da gente concluir. Boa tarde, um prazer estar aqui participando dessa reunião, com a mesa aqui, com todos vocês aí, que são todos estudiosos em profundidade da doutrina espírita, por isso estão aqui. Eu queria dizer que o espiritismo ele cresce muito no Brasil e no mundo de uma maneira indireta. Eu tomo como exemplo a mim próprio. Eu estudei para padre redentorista e eu ataquei muito o espiritismo. Depois, através da Bíblia, eu comecei a descobrir a reencarnação. Aí incrementei os meus estudos da doutrina, inclusive com a parapsicologia também, e descobri os fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia, que São Paulo denominou de fenômenos espíritas, ou melhor, fenômenos espirituais. E, inclusive, quem quiser anotar, 1 Coríntios 14:14, ele diz que quando o indivíduo ora em línguas, é o Espírito dele que ora, não é o Espírito Santo da Trindade, que nós devemos respeitar, mas que São Paulo não conheceu, porque a doutrina do Espírito Santo surgiu no ano de 381, no Concílio de Constantinopla. Então, eu vejo o Espiritismo crescendo de uma maneira indireta, como cresceu através de mim próprio, porque eu descobri a reencarnação, depois descobri os fenômenos mediúnicos ou espirituais dentro da Bíblia, mas eu ainda me mantive muito tempo preso à igreja. Mas aí com o tempo fui chegando, então esse espiritismo eu chamo de espiritismo que chegou a mim via indireta e não diretamente, porque havia um preconceito muito grande. Nossos irmãos católicos durante décadas falaram que o espiritismo é macumbaria, feitiçaria, charlatanice, contato com os diabos, etc, etc. O que a igreja não faz mais hoje, diga-se de passagem, a não ser raras exceções, mas nossos irmãos evangélicos ainda continuam dizendo. E isso eles fazem usando a Bíblia. E nós espíritas temos que usar a Bíblia para mostrar que o espiritismo é bíblico. Eu digo no meu trabalho por DVDs, em jornais, em revistas, em televisão, em rádio. Alguns que me conhecem sabem desse trabalho meu. Eu mostro sempre o espiritismo na Bíblia. Agora, não esquecendo que assim como existe o Evangelho segundo o Espiritismo, eu prego a Bíblia segundo o Espiritismo, e não o contrário, o Espiritismo segundo a Bíblia. Embora
é muito alegre, é muito satisfatório para nós, é relevante. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem fundamento bíblico. É só a gente estudar em profundidade, como disse o nosso saudoso pastor Neemias Mariano. Ele fala que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim, e eu digo, também de psicofonia. O Severino Celestino, um especialista em Bíblia, também sabe disso muito bem. Então, o Espiritismo cresce. Haja vista que os católicos, quando recorrem aos santos, eles estão recorrendo aos espíritos dos santos e não aos cadáveres dos santos. E os carismáticos da Igreja Católica estão descobrindo que os fenômenos que acontecem com eles são fenômenos espíritas. E nas palestras que eu faço aí pelo Brasil afora, quantos que me procuram para se informarem melhor a respeito disso, porque eles estão despertando. Então, por isso que eu digo que há um crescimento indireto, não do indivíduo que declare oficialmente que ele é espírita, mas ele está se tornando um simpatizante do espiritismo. Agora, temos que esclarecer esses irmãos nossos que o espiritismo tem fundamento bíblico, ele não tem fundamento dogmático. Então o espiritismo não é contra a Bíblia, ele é contra os dogmas, que são doutrinas polêmicas, e por isso são dogmas. E por que são polêmicas? Por que são dogmas? Porque não tem o respaldo bíblico, e muitas vezes essas doutrinas são contrárias frontalmente à Bíblia. E por isso essas doutrinas estão caindo num esvaziamento. Embora os líderes religiosos oficiais não digam isso de público, mas isso de fato está acontecendo. E infelizmente, digo infelizmente porque eu não desejo isso para a religião católica nem para as igrejas evangélicas e protestantes, porque de qualquer jeito a religião ela tem um certo valor espiritual. Mas o que está acontecendo no primeiro mundo? Muitas igrejas e templos evangélicos estão se fechando. E se fosse uma aqui e outra ali, não, são milhares. Então as religiões estão decrescendo, as religiões cristãs. E infelizmente tem acontecido muito também que muitos cristãos estão se tornando ateus por causa dessas doutrinas dogmáticas que estão caindo no esvaziamento, e que o Espiritismo não aceita, mas o Espiritismo aceita a Bíblia. No caso eu digo principalmente o Evangelho. Agora, como eu diria, um discípulo do Alamar, da Sônia Issarte, promotora desse evento tão importante aqui em Poços de Caldas, que está todo ano dando uma alavancada na doutrina espírita, despertando interesse em pessoas de outras religiões e principalmente espiritualistas aí, que estão querendo conhecer melhor o espiritismo. Então, o Alamar, a Sônia e outros aí fazem esse trabalho, que eu diria, de não discriminar os espíritas, que às vezes têm uma ideia um pouquinho diferente, que não vai alterar tanta coisa. São espíritas, mas que tem às vezes uma ideia um pouquinho diferente, aí ele é boicotado, ele não é aceito, não pode fazer palestra em determinadas casas. Isso é o maior inimigo do espiritismo, porque ele está dentro do espiritismo. Enquanto nossos inimigos eram de fora, nós resistíamos, mas enquanto ele está dentro de nós, espíritos, dentro do movimento espírita, ele se torna um vírus, ele se torna um câncer que está corroendo a doutrina. Agora, reforço ainda mais uma vez, temos que mostrar para os nossos irmãos, principalmente evangélicos, que têm tirado elementos do espiritismo, levando-os para as suas igrejas, seus templos,
usando a Bíblia. E é lamentável isso, porque é exatamente o contrário. O Espiritismo é a religião mais espírita. Terminando, eu tenho uma coluna no jornal O Tempo de Belo Horizonte, que é bem conhecida pelo Brasil afora. Ela pode ser lida também no site www.utempo.com.br. Lá há um espaço para os leitores comentarem no final da matéria, toda segunda-feira. E lá entram elementos de todas as religiões, grandes líderes católicos, evangélicos, espíritas, inclusive de outros países, comentando essas questões. Então, só para a gente caminhar para a conclusão, para a gente fechar. Tá bem, obrigado. Então, nós temos que ter cuidado com esse vírus interno aí, que provoca divisões por questões de pouca importância. Uma vez Jesus foi avisado de que havia um grupo que tirava espíritos das pessoas, que seguiam os ensinamentos dele, mas que essas pessoas não andavam com eles, com Jesus e os apóstolos. Então, um dos discípulos, aliás foi João, ele disse assim: o Senhor quer que nós os apedrejemos? Jesus respondeu: não, porque quem não é contra nós é por nós. Unamos-nos, espíritas, não nos dividamos internamente, porque aí nós ficaríamos mais fracos. Muito obrigado. Isaías, por favor, Isaías. Chega. Bem que o meu guia falou, fica por último. Maravilha. Olha que beleza. Não tenho mais nada a acrescentar. Faço minhas as palavras de todos os meus companheiros. Como você não faz nada da meia-noite às 6, eu vou passar 4 pontos para você. E preste atenção, porque minha fala já está terminando. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outro, que pode ser bem diferente. A doutrina vai bem, o movimento nem tanto. Esse é um ponto para reflexão. Precisamos conhecer os princípios que embasam a doutrina espírita. E não necessariamente os princípios espíritas, porque estudando a doutrina, talvez percebamos que não haja princípios espíritas, haja princípios desta doutrina cósmica que o Espiritismo adota. Nada é genuinamente espírita, porque tudo veio antes, tá? Outro ponto que vai ficar para uma outra oportunidade: não descuidarmos de nós mesmos. Se estamos bem, o movimento vai bem, a doutrina vai bem. E outro ponto, disse 4, Jesus, esse grande comentado e pouco conhecido. Precisamos de mais Cristo cósmico na casa espírita e em nossas vidas. Sorria, a minha participação terminou. Olha, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria muito de aprofundar alguns pontos que foram tocados aqui, mas se a gente for aprofundar um pouco mais, com esse time aqui, a gente fica até as 10 horas da noite, porque eles têm bastante repertório para contribuir.
Eu notei o seguinte, que houve um certo equilíbrio nas observações. Nós tocamos em pontos altamente positivos, que não podem ser esquecidos, mas nós também tocamos em pontos que não podem ser ignorados, e que existem e estão diante dos nossos olhos. Fica para nossa reflexão, principalmente no que diz respeito ao conhecimento em relação à doutrina espírita, a metodologia que os centros espíritas adotam para desempenhar a sua tarefa nas várias frentes que são abordadas, porque me parece que nós estamos diante de um público que é muito mais crítico do que no passado, que é muito mais esclarecido do ponto de vista intelectual e que não aceita mais respostas sem uma sólida fundamentação que possa atender às suas expectativas. Eu acho que é muito importante que os centros espíritas se preparem, porque a demanda não apenas está aumentando, o perfil do público que busca o centro espírita está se modificando. E eu acho que se a casa espírita não se preparar para atender esse público, ela corre o risco de enfrentar problemas, esvaziamento, se bem que a gente não está atrás de números, mas ela corre o risco de não atender aquelas expectativas da maneira como Kardec se propôs a atender, que é trazer uma visão nova do homem sobre si mesmo. Vamos refletir. Olha, a gente não disse nada de novo aqui, para falar a verdade. Nós batemos em pontos que estão sendo apresentados já há muito tempo. Mas é preciso bater de novo e sempre necessário para que a gente construa um pensamento, uma linha de raciocínio que possa ser útil à causa espírita, não apenas ao centro espírita, mas à causa espírita, que essa sim tem um serviço a prestar à coletividade. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus companheiros do evento, quero agradecer a contribuição que cada um deu a esse momento em especial, agradecer a presença de todos vocês e que nós possamos levar para as nossas casas um pouco daquilo que foi apresentado aqui e quem sabe refletir um pouco mais sobre aquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Que não tem nada a ver com o negócio, você vai ficar apavorado aqui. Quando eu aparecer com a câmera dele em cima dessa caixa de som, jamais coloque o telefone celular, uma câmera dessa fotográfica de vocês em cima de uma caixa de som dessa, porque aí tem um imã muito grande desse alto-falante, pode apagar tudo. Você perde as fotos ali, não sabe o que foi, poderia apagar tudo dessa sua câmera aí. Jamais coloque em cima de caixa de som na casa de vocês qualquer equipamento desse, tá? Obrigado, hein?